Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o GALG11, o fundo do setor de logística que caiu, sofreu bastante nos últimos dias. Vou comentar um pouquinho os motivos dessa queda, se é preocupante ou não, algumas outras teorias minhas e se vale a pena investir no fundo, tá bom? Então vamos lá. Aqui no começo a gente vê um pouquinho da taxa de administração, performance, já comentei isso no outro vídeo, não quero tomar tempo de vocês, vamos ao que interessa. A gente vê aqui o valor de mercado do fundo no relatório, que teve fechamento há alguns dias, em R$ 9,06, mas esse fundo caiu até mais que isso. Chegou ali a 8,40 pelo que eu vi, e pagou aqui um rendimento de 8 centavinhos, então praticamente 1% ao mês. Este dividend yield aqui chegou a 11,5. O fundo que é de tijolo, do setor de logística, que até aí alguns meses atrás era um dos setores mais aquecidos da bolsa, mais bombantes, pagando quase 12%. Por que ele está caindo tanto? Então, de início, o que eu posso falar aqui? Como sempre, os gestores trazem um pouquinho de setor macroeconômico para a gente. Eu não vou passar por tudo. Eu destaquei aqui no começo que o gestor colocou que até o momento o governo eleito não tem demonstrado grandes preocupações com a manutenção pacífica das premissas do mercado financeiro e economia, que está deixando os investidores arredios à tomada de riscos ou novos investimentos. Bom, além disso, tem todo esse problema nas Americanas, no setor de varejo como um todo, que isso pode gerar também mais estresse no mercado. Mas eu destaquei isso aqui por quê? Porque quem lê sempre os relatórios, principalmente essa parte de macroeconomia, consegue observar aqui o gestor subindo um pouquinho o tom. A gente vê os gestores comentando de forma mais pacífica, assim, ponto positivo, ponto negativo do novo governo. Aqui a gente vê já a mudança um pouquinho de tom. Porque de fato, sem querer entrar aqui muito na seara política, a gente tem notado aí a volta dos impostos nos combustíveis, novo imposto para importação, tem a questão dos games também, enfim, tudo isso o mercado, de maneira geral, não gosta muito, então ele aqui a gente está notando essa mudança de tom. Bom, outro motivo que eu acho que gerou esse estresse aí na cotação do GALG, além da questão da alavancagem que eu vou comentar mais à frente. A gente observa aqui, o gestor até destaca que essas quedas têm gerado oportunidade de entrada no fundo, porque um dividend yield aqui é de quase 11,5%, um desconto patrimonial de 8%, que é incomum no setor de logística, como eu disse, mas ele traz aqui a informação da liquidez média, 378 mil. Uma liquidez muito, muito baixinha. Então, se tem aqui algum investidor um pouco maior ou um investidor profissional, que seja, e ele vende as cotas, a cotação sofre muito. Porque com uma liquidez tão pequena, o book é limpado muito rápido e com isso o preço desaba. Então, uma coisa vai puxando a outra. Às vezes, alguém desmontou uma posição grande, caiu bastante a cota, os investidores menores olham a cota despencando muito, acham que alguma coisa aconteceu e aí ela despenca mais ainda. E aí quando você observa no dia ali já tem 5% de queda, por exemplo, aí no dia seguinte mais gente vende. Então entra num ciclo aí vicioso. Pode ser um motivo, tá, que eu estou aqui conjecturando com vocês de por que o fundo tem sofrido tanto, além de obviamente a alavancagem, como eu vou comentar. Então aqui a DRE é bem interessante, um dos primeiros fundos que fez esse destaque para a gente de receita de locação e receita de locação caixa. Tá? Basicamente, receita de locação onde tem o valor da locação atualmente contratada e a receita de locação caixa, o valor real recebido naquele período. Porque a gente sabe que tem alguns locatários, inquilinos, que eles pagam de forma trimestral, semestral, ou pagam algumas parcelas, depois paga adiantado. Então tem essa variação no fluxo. Então às vezes a gente vai ver uma DRE que tem um mês com uma receita muito alta e no outro uma receita muito baixa. Aqui ele explica para a gente. Em janeiro, no entanto, a gente pode ver que a receita de locação do fundo de mais de 6 milhões e 900 mil, recebido também mais de 6 milhões e 900 mil. Então, sem nenhuma variação, mas interessante. Aqui tem um fato interessante para quem é cotista do fundo ou para quem pretende entrar, que o fundo gerou aqui 0,11 centavinhos, e distribuiu 0,8, então conseguiu fazer um acumulado aqui já de 3 centavinhos. Então é um fundo que tem aqui gerado um dividendo
alto, principalmente nessa cotação, como eu disse, 11,5% para um fundo de logística, talvez esteja precificado a cotação um pouco abaixo de uma razoabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o fundo imobiliário ele é inversamente ali, proporcional à NTNB longa. Quer dizer o quê? Você pega ali um título de renda fixa, ele vai ter um indexador IPCA mais uma taxa 6, 7% e um vencimento. Enquanto essa taxa estiver alta, menor vai ser o valor do fundo para ter um spread, ou seja, uma diferença entre a NTNB e o fundo. Então aqui ele fala que essa diferença, esse spread entre a NTNB 2035 e o fundo era de 4,25. Para vocês terem uma ideia, os fundos imobiliários eles negociam com esse spread de mais ou menos, na média, pelo que eu já estudei, de 2 até 3%. Então é um fundo que está com um spread maior. E ao meu ver, além da liquidez, por que está com um spread tão alto? Vou mostrar. Se estiverem gostando do meu conteúdo, pessoal, peço que deixem o like, tá? Se inscrevam. Estou trazendo vídeo todos os dias aqui para vocês. Então o fundo ele tem 5 imóveis, contrato 100% atípico. A gente vai ver aqui que o reajuste dele já teve em janeiro, vai ter em março, então aqui quase metade dos contratos já reajustados no início do ano, mas o ponto de atenção desse fundo que eu acho que ele está apanhando tanto é por causa disso aqui. A razão da dívida, a alavancagem é de 38%. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo, 920 milhões, uma alavancagem aqui de quase 385 milhões, o que dá 38% de alavancagem. Então, uma alavancagem alta. Como é uma alavancagem alta, lembra que o spread que eu expliquei para vocês ali é de 2 a 3% na média? Então, o mercado coloca um spread um pouquinho maior, 4,25. Talvez esteja muito grande, pudesse ser 3,5, 4, e a cotação estaria um pouquinho mais alta? Sim, mas tem outros fatores, como eu expliquei para vocês, essa liquidez muito pequena pode gerar essa pressão na cotação, o próprio cenário de mercado, enfim. A questão do varejo impactou de uma maneira geral aí os fundos de logística. Então, esse combo aí de fatores que pode ter feito a cotação sofrer tanto. Tá? Eu destaquei aqui 6 imóveis porque ele já vendeu, o imóvel é 5, né? E todo mês vem esses 6 imóveis aqui. Enfim, aqui ele poderia ter colocado um pouquinho das taxas para a gente, eu não encontrei nesse relatório. Posso olhar depois em outros relatórios para trazer para vocês, tá? Basicamente é isso. Aqui tem a descrição dos imóveis. Eu já fiz um vídeo sobre, então não vou entrar em detalhe de cada imóvel, mas são bons imóveis, ok? Realmente é um fundo interessante. É um fundo bom, só que está num momento ruim de mercado. Ele vai sofrer, é um fundo pequeno. Se esse fundo conseguisse fazer, por exemplo, uma emissão, ele ia conseguir diminuir um pouco essa alavancagem. O mercado a gente observa que ele bate bastante nos fundos que tem ali a alavancagem acima de 30%, 35%. Realmente é um nível mais arriscado, então o mercado costuma jogar a cotação para baixo para fazer ter um retorno mais condizente com o risco. Então, se esse fundo conseguisse crescer, ele ia conseguir sair um pouco desse olho do furacão que ele está. Só mais uma coisa que eu queria comentar é que eu esqueci, a alavancagem do fundo é bem casadinha com os contratos, tá? Então traz uma tranquilidade maior para o fundo. Realmente são, acho que, os outros fatores que estão pressionando a cota desse fundo. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então novamente peço o like. Estou trazendo vídeo todos os dias para vocês. E a gente tem criado aqui uma comunidade bem legal lá no Telegram. Tem um grupo, o pessoal já está se ajudando, está crescendo. E eu convido vocês a entrarem, tá bom? Se vocês quiserem. Um grande abraço, até mais, valeu!